Minha gente, tivemos hoje um jogo aqui que, se não foi brilhante tecnicamente, por causa de um péssimo segundo tempo das duas equipes, mas tivemos muita raça, muita luta, e tivemos um primeiro tempo muito bacana, né? Primeiro tempo em que as duas equipes partiram para cima, partiram para decidir, sobretudo o Alto Sport, né? Dos primeiros minutos, né, do primeiro tempo, o Alto Sport dominou, foi dono das ações, e através de Mosquito e o Emerson, e o John Douglas, pelo lado esquerdo, faziam um verdadeiro carnaval na defesa do Sport e criaram situações de gol. Mas a partir ali dos 20 e poucos minutos, o Sport começou a sair pro jogo, né? Jogando de forma reativa, o Sport se fechava todo e saía em velocidade. E não como manda o figurino pelas extremas, e sim pelo meio, com bolas longas, né? E essas bolas fizeram com que a defesa do Alto Sport falhassem bastante. E o atacante Mano Walter várias vezes levou perigo ao gol do Alto Sport. Numa das bolas, uma jogada esticada, uma bola longa, o zagueiro do Alto Sport, o Augusto Pedra, falha e o Mano Walter fica só, ele e o goleiro do Alto Sport, né? E ele consegue perder um gol importantíssimo naquela altura do jogo, né? E um gol que poderia até ter definido a partida, né? Mas o Arthur Diniz brilhou. Arthur Diniz cresceu para frente do atacante e conseguiu defender a bola, né? E esse primeiro tempo continuou com as duas equipes criando, né, numa coisa mais igual, até que o ritmo foi diminuindo até o final do primeiro tempo, né? No segundo tempo a gente previa um jogo de muita intensidade, porque as duas equipes tinham apenas 45 minutos para decidir. E, como eu já esperava, o Sport deixou de jogar de forma reativa no segundo tempo. Foi para cima, criou oportunidades de gols. E o Alto Sport, no segundo tempo, não apareceu. A verdade é essa. E aí o Douglas, que acabou sendo expulso por reclamações, o técnico do Alto Sport, começou a mexer na equipe, né? Botou o Joãozinho, depois ele botou o Vitinho, né? Saiu fazendo algumas mudanças, depois entrou o Rai, né? Para ver se consertava mais o Alto Sport, né? E o Sport foi diminuindo o ritmo, e os últimos minutos a gente já dizia, né? É jogo que vai terminar para empate. Uma repetição do que a gente viu aqui na primeira fase, quando as duas equipes empataram em 0-0. Aliás, é muita igualdade entre essas duas equipes. Campanhas completamente semelhantes, né? Quando se enfrentaram foi 0-0 e hoje outro 0-0. Ou seja, teve que ir para pênalti para decidir quem finalmente seria o campeão. De tanta igualdade que existia nas duas equipes, né? E no segundo tempo, onde houve uma queda no nível técnico, com um excesso de passes errados na hora H, naquela hora de decidir, de deixar o atacante cara a cara, né? E aí, até nisso empataram. Por quê? Se o Sport estava melhor no início do segundo tempo, o Alto Sport foi melhor no início do primeiro tempo, né? Depois houve uma igualdade. A mesma coisa aconteceu no segundo tempo. O Sport, só que de forma invertida, né? O Sport foi melhor, boa parte do tempo, e depois o jogo ficou equilibrado, né? E aí, no finalzinho, né, para queimar a língua aqui do comentarista,
O Sport faz um ataque meio despretensioso, mas há uma falha de marcação na defesa do Alto Sport e o atacante do Sport fica sozinho, né, para cabecear essa bola na trave, travessão. Na volta, outro jogador do Sport acerta a trave e a bola caprichosamente não entra. Isso 1 minuto depois, o Alto Sport acorda e dá uma resposta com o atacante perdendo uma chance de ouro, né, de fazer o gol. E ali naquela altura do campeonato, já nos acréscimos, quem fizesse um gol ganharia o jogo. Mas queria os deuses do futebol que ninguém ganhasse de ninguém, essas duas equipes. E aí terminou 0-0. E fomos para os pênaltis. E aí seguiram iguais, né? Sempre fazendo, né? E quando um perdeu, quando o Alto Sport perdeu e deu a chance ao Sport, o Sport também perdeu. Incrível, incrível, né? Aí veio na sequência até que o Everton Cabaré, logo ele, o artilheiro do campeonato, coube a ele o pênalti que decidiu o título do Alto Sport. Bateu bem, bateu no canto, sem chance para o goleiro do Sport. E aí o Alto Sport terminou campeão, né? Não tenho aqui a certeza se foi o terceiro ou quarto título do Alto, mas o Alto já tinha vencido mais de uma vez, com certeza, essa segunda divisão. É o terceiro. Foi o terceiro título. 68 e 2000 e... Eu vou confirmar, mas é o terceiro. É o terceiro. Eu sabia que o Sport tinha conquistado 4 vezes. E essa seria o pentacampeonato. Mas não aconteceu, né? E apesar da igualdade, o Sport foi aquele em que teve mais chances claras de gol, né? Mas não soube aproveitar. E como disse o nosso repórter lá embaixo, o Ranieri, a bola pune, né? E eu não sei como não puniu no último minuto de jogo, quando o Alto Sport perdeu um gol feito. Mas a punição veio nos pênaltis, né? E aí, os deuses do futebol queriam que essas duas equipes terminassem iguais em todos os sentidos, né? Fizeram as duas melhores campanhas semelhantes, empataram quando se enfrentaram na etapa inicial da competição, na primeira fase, e agora empatam numa final também, outra vez 0-0. Ou seja, talvez se jogasse até amanhã, ninguém ganhava de ninguém, né? Mas tem que ter um vencedor, tem que ter um campeão. E aí, esse título veio com as cobranças da marca da cal, como dizem aí os mais velhos do futebol. E aí, a torcida do Alto Sport, que bom ver de novo, viu? O torcedor automobilista do campo, né? Veio aqui num número até razoável, até aí uns 500 torcedores por aí, vibraram muito, fizeram muito barulho, né? E é bom a gente ver isso, né? É bom a gente ver esse time alvirrubro de uma história tão bonita no futebol paraibano voltar à primeira divisão. E quem sabe não, agora está decidido. Vamos ter de novo o famoso clássico, o Botalto, né? Então, o futebol de João Pessoa precisa muito do crescimento desse clube, né? Precisa muito, né, de incentivar essa rivalidade, né? Que essa rivalidade é que faz o futebol, né? E aqui em João Pessoa, já há alguns anos, não existe mais tanta rivalidade, porque o Alto Sport não tem conseguido acompanhar os passos do Botafogo, que é hoje o único time da Paraíba a disputar a Série C. Ivo, né? Pois não. Só confirmando, o Alto Sport foi campeão da segunda divisão 1968 Sim. e 2006. E 2006. E foi campeão 6 vezes da primeira divisão. 39, 6 vezes da primeira divisão. 56, 58,
87, 90 e 92. Pois é, tem uma história, né? É um clube de tradição, né? Então a gente fica feliz por isso, né? Pelo resgate desse clube. A gente só espera que esse clube consiga patrocínio, consiga ter um investimento financeiro para fazer um bom campeonato paraibano da primeira divisão, que é completamente diferente, o nível é outro, né? Então o Alto Esporte vai ter que melhorar muito para fazer uma bela campanha na primeira divisão do próximo ano. Mas, gente, a gente vai terminando por aqui, parabenizando, né, aos dois clubes, né, sobretudo ao Alto Esporte, parabenizando o torcedor do Alto Esporte que veio, torceu bastante, o torcedor do Esporte também veio, se deslocou lá de Patos para cá, tudo pacífico, né, tudo tranquilo como manda o futebol, sem confusão, ganhou quem teve mais sorte na cobrança de pênalti, né, e aí os dois já tinham conseguido o grande objetivo, que era voltar à primeira divisão, e a gente torce para que esses dois clubes consigam fazer uma boa primeira divisão para o ano e que não voltem mais à segunda divisão, né? É tão triste ver um time como o Alto Esporte, um time como o Sport, na segunda divisão, né? Vamos torcer para que isso não aconteça mais de agora por diante. E eu passo a bola ao nosso Ronaldo, né, para encerrar a nossa participação aqui nesse jogo do título da segunda divisão. É com você, Ronaldo.